Agora vamos ler outros versículos. João, capítulo 1, vamos lá. Vamos voltar para João, no capítulo 1. Só que agora a gente vai ler mais do que um versículo. A gente vai ler João, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 18. Onde a palavra de Deus diz assim: João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Isso foi João capítulo 1, do versículo 15 até o 18. Agora a gente vai para João no capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21. A palavra de Deus diz assim: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 e depois o 15 e o 14. A palavra de Deus diz assim: Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E por último, vamos agora para Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21, que também é um dos meus versículos favoritos, né? Efésios 4, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Eu vou ler aqui numa outra versão, para que a gente tenha um entendimento mais claro, né? Porque essa versão que eu li aqui é a NVI, mas eu vou ler agora na NTLH. E diz assim: Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. E diante de todos esses outros versículos que a gente acabou de ver também, que a gente acabou de ler, a palavra de Deus, ela destrincha, ela revela, ela mostra Jesus Cristo como a centralidade do Evangelho.
E nós, os seus servos, como dispenseiros do Senhor, como aqueles que fielmente e sinceramente entregam a sua palavra, a sua verdade, a sua mensagem, não a palavra do homem, não o conselho do homem, não a orientação do homem, mas a palavra de Deus, a mensagem que Deus fez questão de passar para os antigos, e a verdade revelada daquilo que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Ele fez questão de deixar isso escrito, ele fez questão de trazer isso ao mundo para que as pessoas, através desta palavra, o conheçam, para que as pessoas, através desta palavra, se libertem do sistema da religião, do sistema religioso criado pelo próprio homem e que, com toda certeza, tem malignidade ali. Tem uma palavra que se encontra, eu vou até procurar aqui, para que a gente tenha esse entendimento com relação à malignidade, porque Lúcifer, ele era do céu, certo? Como a gente sabe a história, e desceu para cá, né? E com ele trouxe uma terça parte, né, dos anjos, e com isso ele começou a enganar, né, os seres humanos, enganar, porque ele é o pai da mentira. Jesus diz isso, né, em João 8:44. Aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo do 13 ao 15, né? A palavra de Deus diz assim, o sentido vem do versículo 12, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganadores, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Vejam só, a palavra de Deus está dizendo, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganadores, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E aí a palavra de Deus está dizendo, portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Existem homens, existem mulheres que fingem ser servos da justiça. Como aqui diz no versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganadores, fingindo-se apóstolos de Cristo. Eles fingem que são apóstolos, eles fingem que são seguidores, eles fingem que são servos de Jesus. Mas o que na verdade eles são é servos do inimigo. As suas obras são obras malignas. Jesus, ele disse que nós conheceríamos a árvore pelos frutos, ok? Jesus disse que é a videira verdadeira, que Deus o Pai é o lavrador e Jesus é a videira verdadeira e que nós somos os seus ramos. Quando nós estamos enxertados em Jesus, nós damos frutos. Quando nós não estamos enxertados em Jesus, nós não damos frutos. E de tudo que eu estou falando aqui, eu não estou sendo um ditador, nem juiz. Eu não estou determinando e nem definindo a vida ou o destino de ninguém. Eu só estou realmente trazendo aquilo que as Escrituras dizem e o propósito é nos dar cuidado. O propósito é nos alertar e nos preparar, como eu disse no início do vídeo. O propósito é para que a gente
cresça e amadureça, para que a gente tenha o entendimento da vontade e verdade de Deus para nossas vidas. Então, Jesus, ele nos diz, eu vou até abrir aqui, que essa palavra é muito maravilhosa, de Mateus, né? Quando Jesus ele vai falar sobre a árvore e os seus frutos. Mateus capítulo 7. Jesus, a partir do versículo 15, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então vejam bem, Jesus, ele já disse tudo. Pelos frutos nós conhecemos. Porque o que é o fruto, senão o resultado daquilo que está dentro, né? É a revelação da intenção do coração. Por que Jesus, porque Deus amou tanto o mundo e deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus planejou isso na eternidade e tinha a intenção no coração de fazer para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então, Jesus, ele está dizendo que o fruto é a revelação, é a consequência, né? O fruto, ele diz aquilo que a pessoa é. Então, pelo fruto você conhece a árvore, né? O resultado da vida daquela pessoa vai dizer quem aquela pessoa ela é. Então, vejam bem. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom. Se a árvore é ruim, ela vai dar fruto ruim. Mas se a árvore é ruim, e como é que eu vou descobrir que a árvore é ruim? Se a árvore é boa, como é que eu descubro que a árvore é boa? É pelo fruto. Espere pelo fruto que você vai ver. O resultado daquilo que aquela pessoa está vivendo, ele vai se manifestar uma hora. E aí quando ele se manifestar, a gente vai descobrir se aquela pessoa ela estava unida com Jesus ou não.